Alô pessoal, boa tarde. Em Brasília, 13 horas, está começando mais uma live do Novo da Câmara. Hoje a gente vai falar com o nosso líder, o Paulo Ganimi. Paulo Ganimi, que está aqui em Brasília, ficou na sessão ontem até às 2 horas da manhã para votar a MP 905, que aumenta e cria novas vagas de emprego para pessoas de 18 a 29 anos. A gente vai conversar com o Ganimi hoje sobre as prioridades, né, para essa crise no combate ao coronavírus. Boa tarde, Fabi, Fausto. Oi, H Pincel, tudo bem com vocês? A gente está só aguardando o Ganimi chegar aqui. Chove em Brasília, hoje é um dia fechado, foi um dia bem cansativo ontem, foi difícil aí, se estendeu a aprovação da MP 905, mas finalmente conseguimos aprovar. Não exatamente como a gente queria, a gente sabe como política funciona, não dá para beneficiar, não dá para ser atendido o tempo inteiro, mas com muitas vantagens. É um texto bom. Nesse período de crise, a gente está criando novas vagas de emprego, a gente está criando emprego aí para os jovens, vai facilitar as relações de trabalho, né? E é uma das prioridades, sim, criar emprego agora. Deixa eu ver se o Ganimi chegou por aqui. O Ganimi ainda não chegou, a gente está aguardando ele. O Fausto está perguntando aqui pra gente: poderiam explicar mais sobre o Plano Mansueto e o contrato verde e amarelo e o porquê do voto do Novo a favor do Plano Mansueto? Fausto, o Ganimi vai falar disso com a gente sim hoje. Ele acabou de chegar aqui. Eu vou chamar o Ganimi para nossa conversa. E a gente vai falar um pouquinho do contrato verde e amarelo também para você, Fausto. Obrigada por ter enviado a pergunta. Estamos só aguardando o Ganimi entrar. E não é Plano Mansueto, que foi votado, foi o PLP 149, que é o substitutivo do Plano Mansueto. Oi, Ganimi, tudo bem? Oi, Rafael, tudo bom? Olá, pessoal, todo mundo aí que está em casa assistindo a gente. Deixa eu chegar aqui mais perto aqui para ficar melhor a imagem. Ótimo. Isso, ótimo. Ganimi, tá em casa? Tô em casa, tô em casa. Tá cansado depois de ter ficado na Câmara até as 2 da manhã? Tô cansado, não só a gente ficou na Câmara até as 2 da manhã, como hoje eu comecei o dia com uma live bem legal, hoje às 8 horas da manhã, então a gente não parou não, a atividade aqui tá à tona, Não, 3 horas da manhã ainda estava acordado aí, explicando para as é pessoas um verdade. pouquinho sobre o contrato verde e amarelo. 8 horas da manhã já estava de pé fazendo live. Isso aí, O homem não não pode para. parar, né? Ganime, vamos conversar um pouquinho. Eu sei que a gente vai falar sobre as prioridades aí no combate ao coronavírus, o que a gente tem que priorizar nesse momento de crise, né? Mas eu queria conversar um pouquinho com você antes. Há pouco mais de um ano você entrou na política. E seria uma pergunta boba se eu falasse para você: Ganime, você esperava passar por uma crise logo depois do primeiro ano de política? Conta pra gente como é que está sendo vivenciar, fazer parte desse momento. É um momento histórico, é uma crise sem precedentes. Como que é fazer parte da política que tem sido definitiva, né, nas ações aí de combate ao coronavírus nessa crise? Bom, Rafael, não só não era esperado isso, eu estava até falando ontem com o Vinícius Poit, né, meu colega amigo de bancada, que estava ali no plenário, como isso muda a nossa atuação na Câmara, como tudo mudou. A gente que teve primeiro ano de mandato, foi uma experiência toda nova, a gente aprendeu muito com isso, e agora a gente está tendo que aprender tudo de novo. Primeiro, porque o funcionamento da Câmara mudou, né? A gente tem aí como se fosse quase que um novo regimento, né? E segundo, porque a forma como a gente faz política, cada um estando no seu estado, cada um estando na sua casa, é muito diferente do que se a gente tivesse todo mundo junto aqui no plenário da Câmara, né? Então, muda muita coisa. E eu ainda tenho um desafio novo, porque, além disso tudo, eu ainda assumi a liderança, que é algo difícil, algo diferente, no meio dessa bagunça toda. Então, realmente, foi uma experiência muito nova. Eu que sou novo na política, e isso é uma coisa até que Eu. são aqui, peço desculpas, deve ter dado uma cortadinha aqui. Cortou, A cortou. gente, além de a gente ter toda a questão de estar acreditando naquilo que a gente defende,
de estar votando sempre de forma consciente, e entendendo que a gente está votando aquilo que é o mais certo, a gente vê muita cobrança da população, e cobrança que faz parte, eu acho que é correta, a gente é muito transparente, a gente quer sempre que a população esteja acompanhando não só o nosso mandato, como o mandato de todo mundo, todos os políticos, mas a gente tem o seguinte, olha, eu acho que eu fiz certo. Mas mesmo que eu não tenha feito certo, você, que está eleitor, tem o direito de cobrar. Mas de cobrar. Mas todo mundo erra. Eu errava quando eu era profissional antes, na minha outra carreira, antes de ser político. A Rafânia, com certeza, erra também de vez em quando. A pessoa que está assistindo a gente aqui erra no seu trabalho, na sua vida pessoal. E eu fico impressionado que as pessoas não nos dão o direito de errar. Por mais que a gente não deva errar, não é aceitar o erro, a gente pode ser cobrado, criticado, mas é a gente ser criticado da forma correta, como qualquer profissional deve ser criticado. É claro que a gente, como foi eleito pela população, para estar representando a população na Câmara dos Deputados, o nível de exigência tem que ser maior, sim, e pode ser maior, sim, mas a gente pode ser cobrado da forma correta, né, e entender também o seguinte: dificilmente, seja eu ou qualquer outro político, a gente vai concordar 100% com o que o eleitor acredita. Dificilmente, eu acho que eu nunca votei num político em que eu concordei com tudo que ele fez. Mas se a gente tiver um político que representa 80%, 90% daquilo que a gente acredita e que vota com convicção, mas principalmente com uma boa motivação, eu acho que essa é a questão. Você pode errar, mas a motivação tem que ser certa. É claro que você não pode errar o tempo todo, mas mesmo errando, se você erra de vez em quando, gente, já tá bom pra caramba. Eu acho que isso que as pessoas também têm que entender, e é uma dificuldade que a gente tem, né? Eu recebi mensagem essa semana, Rafa, é muito engraçado isso, das pessoas me perguntando sobre, eu vi que tem pergunta aqui, já, né, sobre o TLT 149, que muitos estão chamando de plano Mansueto, mas que não é. E é super legítimo as pessoas perguntarem, por que você votou a favor, por que alguém votou contra e tudo mais. Mas eu recebi mensagem falando, nunca mais voto em você, nunca me decepcionou. Pô, mas gente, beleza, eu posso ser decepcionado dessa votação, que eu discordo, acho que eu votei certo. Mas, pô, você vai deixar de acreditar no meu trabalho porque eu votei uma vez diferente daquilo que você acredita? Né? Eu acho que é o excesso da forma como as pessoas acompanham a política hoje no exagero do dia a dia. É claro que tem que ser acompanhado de perto, e a gente faz muito isso porque a gente divulga tudo que a gente faz, a gente coloca nas redes sociais, faz tudo isso. Mas, poxa, vamos lá, vamos analisar de forma serena. Eu não concordo nem com a minha mãe, nem com a minha namorada, nem com ninguém, meus melhores amigos 100%. Por que que a gente vai concordar com nossos eleitos 100%? Né? Agora, é claro, você disse, olha, eu votei pela boa causa, eu votei pela motivação correta, e já é um bom passo. Depois você pode discordar no mérito, que é legítimo. Inclusive, nesse tema tão polêmico da ajuda emergencial aos estados e municípios, dentro da bancada do Novo, por isso que eu liberei a bancada, teve divergência. Mas não teve divergência de mérito, nem tão pouco divergência de conceito. A gente só divergiu na hora de priorizar como a gente iria votar. Alguns de nós, 6 de nós, entendemos que o texto era bom o suficiente para votar a favor, mesmo ele sabendo, a gente sabendo que ele tinha falhas. Tinha gente que entendia que não, que era melhor trabalhar um texto melhor do que aquele, mesmo que isso demorasse mais, para votar um texto final correto. E aí é uma questão de prioridade, mas ninguém divergiu nem que o texto era perfeito, nem que o texto tinha erros, e quais eram os erros do texto, e nem tão pouco quanto ao porquê que a gente estava votando aquele texto. Então a bancada estava unida nisso. Só teve uma questão de priorização diferente, que alguns preferiram priorizar a votação e esperando, inclusive, que o texto seja melhorado depois no Senado, ou até mesmo através do veto presidencial, sabendo que o presidente pode vetar parte do texto, ele não precisa vetar o texto todo. E alguns falaram, não, eu prefiro não votar nesse texto, porque o texto ainda apresenta erros
graves que eu acho que ele não merece ser aprovado. E aí é uma questão de prioridade. Mas ninguém divergiu no conceito, ninguém divergiu no espírito de por que a gente estava votando aquele projeto. É bacana você falar isso, porque a gente já entra na questão da prioridade mesmo. E o que você tá, a gente sabe que no andar do processo existem vários mecanismos para barrar aquilo que é prejudicial ao projeto, né? Então, assim, acho que seria bacana você falar também. Teve muitos questionamentos aqui nas nossas redes sociais. Tem gente que não entendia que não é plano Mansueto, é o PLP 149, que oferece essa ajuda emergencial aos estados e aos municípios. Eu acho que é importante você falar um pouquinho da questão do mérito também, Ganime. Por que votar a favor desse projeto? A gente está falando de prioridades, a gente está falando de um momento de crise, a gente está falando de um momento que a gente está à beira de um colapso, que já existia antes, a gente já tem o histórico de estados e municípios que não estavam pagando salários para profissionais da saúde, inclusive. Então, acho que seria bacana você tocar um pouquinho nesse ponto. O que é que faz o Ganime, o líder do Novo na Câmara, os demais parlamentares, eu sei que você vai falar por você, mas pensarem nesse momento em a gente precisa socorrer sim, porque é a população lá na ponta que vai ficar sem atendimento. Então, perfeito. A gente sabe muito bem que há muitos anos, alguns estados, na verdade quase todos os estados, estão com problema fiscal. E muito disso por irresponsabilidade dos governantes anteriores. Rio de Janeiro é um exemplo, talvez seja o maior exemplo, o meu estado. Rio Grande do Sul é outro exemplo. Minas Gerais é outro exemplo. Mas quase todos os estados têm problema. Esses três são os que têm o maior nível de endividamento e problema fiscal. Então, por conta disso, estava tramitando na Câmara um texto chamado Plano Mansueto. Por que Plano Mansueto? Mansueto é um secretário do Ministério da Economia que bolou esse plano, queria ajudar os estados, mas com uma contrapartida de que os governadores teriam que aceitar algumas medidas de austeridade fiscal para evitar que esse problema se repetisse. O Rio de Janeiro entrou no plano de recuperação fiscal há 2 anos, mais ou menos, que já resolvia parte do problema, né, do Rio, e o conceito era meio que expandir isso, e aí, mas só que dando para cada estado um nível de rigidez e um nível de ajuda proporcional à sua dificuldade, porque nem todos os estados têm a mesma dificuldade do Rio, e precisava ter medidas tão austeras quanto o Rio. E outros estados precisariam entrar naquilo ali também, só que quando foi aprovado para o Rio, foi uma lei quase que específica para o Rio. E agora a gente estava tentando aprovar o Plano Mansueto, queria poder ajudar todos os estados, cada um no seu grau de ajuda. Esse era o Plano Mansueto. E não havia muita polêmica quanto à necessidade do Plano Mansueto. O presidente da Câmara, todos nós tentamos votar o Plano Mansueto agora, na segunda-feira da semana passada. Acho que foi segunda ou terça, mas acho que foi segunda-feira. O relator estava com o texto pronto, era um texto bom, porém percebeu que não tinha como aprovar aquilo na Câmara. Por quê? Com a crise, seria muito difícil que os estados aceitassem aderir àquelas contrapartidas, algumas, inclusive, polêmicas, né, que a gente defende, como privatização de empresa, né, tudo mais, mas que, num momento de crise, a discussão não deveria ser em relação a esses temas. E a ajuda que os estados estavam precisando agora eram muito mais urgentes, emergenciais, e também não para resolver o problema do passado, mas sim para resolver o problema do presente, da perda de arrecadação por conta da crise do coronavírus. Então, a medida que foi tomada, e acho que era uma medida politicamente correta, apesar de eu preferir votar o Plano Mansueto original, foi: vamos deixar o Plano Mansueto de lado e vamos aprovar um plano de auxílio emergencial para estados e municípios. Talvez a comunicação tenha sido muito ruim. Por quê? Porque usaram o mesmo número do projeto, o PLP 149 2019, né, se não me engano, 2019. que era o Plano Mansueto. Porque esse já tinha aprovação de um regime de urgência para votar no plenário direto. Como o conceito era o mesmo, ou seja, auxílio aos estados, dava para aproveitar o mesmo
requerimento de urgência. E com isso foi votado não o plano Mansueto, mas um plano de auxílio emergencial aos estados. E aí tem gente dizendo o seguinte, mas está empurrando as dívidas dos estados para a União. Não, não está. Esse plano não ajuda os estados a pagarem suas dívidas, os problemas do passado, tampouco os do futuro. O texto que ia ser votado na quarta-feira, que já era o auxílio emergencial, era um texto muito ruim. Porque ele, sim, iria permitir aos estados se endividarem mais ainda. Ou seja, estados que já estão quebrados, como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, iriam poder adquirir uma nova dívida, fazendo com que isso fosse pago pelos próximos anos. Ou seja, é outro conceito que a gente está adotando agora, nesse momento de urgência. Todas as medidas que estamos aprovando são medidas que têm curta duração. Ou seja, ou medidas que têm duração de 3 meses, algumas de 6 meses e algumas até o final do ano. Mas nenhuma está se estendendo para pós-2020. E isso é muito importante. Por quê? Qual foi o conceito que estamos adotando, inclusive nós, liberais, o Partido Novo e outros que têm uma preocupação muito forte com a responsabilidade fiscal, é o quê? 2020 é um ano perdido. O governo vai ter que contrair dívidas e vai ter que destinar recursos que seriam aplicados em investimentos e outras áreas para ajudar a população que está sem renda, as empresas que estão sem rendimento, e aí são várias modalidades de ajuda. Tem ajuda que é para pagar salário, tem ajuda que é quase que um seguro-desemprego mais robusto para esse período de crise, tem ajuda que é isenção fiscal por um período ou deferimento das dívidas das empresas por um período, mas são várias medidas, tem o auxílio emergencial para a população mais pobre, são várias medidas que têm impacto fiscal absurdo, gigantesco, muitas bem maiores que essa agora do PLP 149, antigo plano Mansueto, e que todo mundo entendeu que era importante fazer. Sim. Todo mundo. Inclusive a população que está reclamando hoje da aprovação do 149 também aprovou isso. Por quê? Porque é importante. O Brasil está precisando dessa ajuda. E os estados e municípios também. Qual é a crítica, inclusive a crítica que alguns dos nossos colegas que votaram contra, é o modelo do plano que foi aprovado, que ele permite sim não é que ele permita, ele coloca um risco de que os estados diminuam muito a sua arrecadação, jogando esse problema para a União. A queda de arrecadação espontânea, natural, que está acontecendo por conta da crise, é o que a gente está tentando resolver com esse plano. Uhum. Porém, o que não pode ser aceito é que os estados, de propósito, comecem a liberar as empresas, todo mundo pagar ICMS, no caso dos municípios, e ISS. Mas a gente colocou uma trava dentro do texto, entre quarta-feira e segunda-feira, em que os estados não podem dar incentivo fiscal. Os estados não podem conceder para as empresas nenhum incentivo nesse momento. Então a gente já evita esse efeito. O que pode acontecer, que é um risco real que pode acontecer, mas que a gente aceitou enfrentar esse risco, é que os estados não dêem incentivo nenhum. Mas o fisco estadual diminua um pouco o controle sobre as empresas. Só que isso é sonegação. Então, assim, se as empresas vão deixar de pagar, É crime. tem outro tipo de controle, é crime, exatamente. Então, já está um pouco sanado isso. O risco existe? Existe. O risco existe de que a contribuição do governo federal seja maior do que o esperado? Existe. Mas é pouco provável. Até porque tem outro ponto também, rapaz. O Estado, para ele chegar no nível de arrecadação, ele demora. Uhum. Se ele perde o controle daquilo, por mais que durante 6 meses ele tenha o aporte da União, quando acabar esses 6 meses, ele vai ter que voltar a arrecadar. E para ele voltar a arrecadar, demora. Então, se ele realmente fechar os olhos de propósito,
ele que vai ficar prejudicado. E a Uhum. gente tem que lembrar uma coisa aqui também. Se a gente estivesse falando principalmente dos municípios, o risco era maior, porque a gente tem eleição esse ano, muito prefeito não vai estar lá no ano que vem como prefeito. Então, alguns poderiam, tô nem aí, vou deixar o problema para o próximo prefeito. Mas governador não. Os governadores, depois de 2020, vão ter mais 2 anos de mandato. Então, não faz sentido para eles quererem criar esse problema que eles é que vão pagar durante os próximos 2 anos. Então, eu acho que o risco é pequeno, mas o risco existe. Eu acho que poderia, por exemplo, ter uma medida que iria reduzir o problema, que era colocar uma contribuição, ao invés da União entrar com 100% da diferença para o ano passado, a União entraria com 90%, 80%, um valor que iria incentivar o Estado a continuar arrecadando, porque se ele não arrecadasse, ele perderia essa outra parcela. Um outro ponto também que é importante falar, Rafael, o valor é comparativo ao ano passado, não era o valor previsto para 2020. Uhum. Como o valor previsto para o ano passado, para esse ano, no orçamento dos estados e dos municípios, havia uma previsão de aumento de 10%, 15%, os estados e municípios eles vão continuar precisando ter um ajuste fiscal, porque mesmo que a União cubra em relação ao que estava no ano passado, eles não vão cobrir ao que estava previsto para esse ano. Então não dá para dar aumento, não dá para fazer nada, porque os estados não têm dinheiro previsto, eles vão ter o dinheiro que era do ano passado, que é menos do que eles previram para esse ano. E por Uhum. último, a gente tem que pensar o seguinte, e por isso que eu votei a favor, e boa parte da bancada do Novo, quem é que está hoje lá no hospital trabalhando para enfrentar, para receber os pacientes, sejam os infectados pelo coronavírus ou aqueles infectados com outros problemas de saúde? É o médico, é a enfermeiro, enfermeira, é o técnico de enfermagem, é o pessoal administrativo. Eles são servidores, na maioria, do Estado ou do município. Hospitais estaduais e municipais. Tem hospitais federais também. Os estados vão começar a parar de ter dinheiro agora, se não tiver essa ajuda. Os médicos vão ficar sem salário. Os policiais vão ficar sem salário. Todos os outros servidores públicos também. É engraçado que a gente que é acusado de ser contra o servidor público aprovou uma medida dessa. E a Defendendo gente o não tem servidor problema de... público. Oi? Aprovou uma medida que está, na verdade, protegendo o servidor público. Exatamente. O servidor que está atuando diretamente no enfrentamento da crise, né? E isso é importante a gente lembrar. E não dá para ser irresponsável, né? Não dá para ser irresponsável de achar, mas quem está causando a crise são os governadores, porque eles que estão mandando a população ficar em casa, porque eles que estão mandando fechar os comércios, as indústrias. Tem um debate. Deve fechar tudo? Não deve? Não importa. Eu acho que o debate é válido, a gente tem que começar o debate para começar a voltar algumas atividades. Qual é o momento, quais atividades, o formato disso, é que a gente tem que discutir. Mas eu acho que o debate é válido. Agora, as coisas já estão fechadas. A atividade econômica já diminuiu. A receita dos estados e municípios já caiu. Então, mesmo que você ache que o governador é um idiota, não tem problema. Mas a população que está lá no dia a dia, ela não pode pagar por isso. Então a gente tem que, sim, dar condição, seja o governador idiota ou não, o prefeito idiota ou não, para que ele continue enfrentando a crise. E a gente tem que cobrar, sim, do governador, do prefeito, para que ele use esse dinheiro da forma correta. E aí eu acho que é outro ponto também que a gente melhorou no texto, Rafane, é que a gente garantiu ali que o dinheiro tem que ser usado para as medidas de saúde, para as medidas ligadas ao coronavírus e para o pagamento para que a atividade do Estado continue acontecendo. Não pode usar esse dinheiro para construir metrô, para fazer outras coisas que não sejam ligadas à crise do coronavírus. Esses recursos são exclusivos para o combate ao coronavírus, né? É importante lembrar isso.
E é importante lembrar também que em março o governo já tinha anunciado uma destinação mais ou menos no mesmo valor, de 80 bilhões, para socorrer estados e municípios, né? Na verdade, Rafael, esse é um ponto muito importante, que o governo tinha falado de um valor maior que esse. Então, quem está dizendo aí que a gente está criando um problema, um rombo para a União, não pode esquecer que o governo já queria fazer alguma coisa parecida, com um impacto fiscal até maior. Só que o problema é que esse projeto não chegou, essa medida não chegou. Por isso que a gente teve que votar isso. Cadê o projeto do governo? Cadê o projeto do governo? Se esse projeto Verdade. estivesse tramitando, a gente teria votado ele. E mais uma coisa, tá, Rafa? Tem tempo ainda. O projeto ainda não chegou, não começou a tramitar no Senado. Se o governo apresentar alguma coisa agora, melhor e tudo mais, a gente consegue votar. E outra coisa, o Senado pode mudar o texto. Então o Senado pode pegar as tais sugestões do governo, mudar tudo lá e volta para a Câmara e a gente aceita. Então não tem nenhuma questão aí de enfrentar o governo, pelo contrário. O Novo sempre apoiou muito a pauta econômica do governo, porque é a pauta correta. Só que a É gente o tem que ser partido que responsável sempre agora mais também. votou com o governo, né? Inclusive, mais do que o próprio Exatamente, governo. exatamente. Ganime, então já que a gente está falando das prioridades também, a gente sabe que medidas semelhantes a essa, ao PLP 149, a gente sabe que outros países estão tomando essas medidas também. A gente já viu isso nos Estados Unidos, a gente está vendo isso na União Europeia também, porque é impossível deixar sem socorro e a gente tem que tratar a crise como um ciclo mesmo. Tem que atender o social, tem que atender o econômico, tem que atender a questão da gestão pública, tem que atender a saúde, porque senão a gente não consegue sair dessa crise e é um momento atípico mesmo. E o Novo tem vários projetos nessa área. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o que é prioritário nesse momento. Olha, a gente está falando aí de medidas na área de saúde, como por exemplo, uma que já foi aprovada pelo Novo, né, da Adriana Ventura, lá ligada ao à telemedicina. A gente tem aí também uma medida muito importante que o, foi aprovado também, não é uma medida, um projeto nosso, do Novo, mas que era para você poder facilitar a importação de medicamentos, a importação de equipamentos para o combate ao coronavírus. E aí a gente tem a questão que foi uma medida que antes a Anvisa tinha que aprovar, ir lá e tudo mais, demorava muito. Esse projeto não só faz com que só a Anvisa tenha que validar, mas que sendo validado por algum órgão parecido com a Anvisa em outro país, automaticamente isso passa a ser válido. A Anvisa só tem que referendar e ela tem 72 horas para fazer isso. Então, é uma medida muito importante para fazer com que alguns tratamentos cheguem no Brasil, ainda mais nesse momento de pandemia, com muito mais celeridade. Outro também, né, questão a pessoa que sofre de alguma doença crônica, né, e que precisa fazer um tratamento de forma contínua, a receita médica ela vai passar a valer até o final da crise da pandemia, fazendo com que as pessoas não precisem ir com frequência no médico, ainda mais agora que está difícil sair de casa, ir ao médico, e aí ainda mais população justamente ou são idosos ou são pessoas que têm alguma doença crônica, que faz com que isso também seja população de risco, né, imunidade mais baixa e tudo mais. Então a gente precisa fazer com que essas pessoas consigam manter o seu tratamento até o final da pandemia, sem precisar ir cada vez no médico, né? Isso na área de saúde. A gente tem várias outras medidas também na área de saúde. Agora a gente tem medidas na área econômica e fiscal. O Novo propôs aí, além de destinar parte ou a totalidade do fundo eleitoral, fundo partidário, para o tratamento do coronavírus, a possibilidade também de reduzir os salários, né, do funcionalismo público e dos deputados, dos ministros, dos juízes. Né? Algumas pessoas estão colocando aqui, escrevendo aqui, os juízes que ganham muito. A nossa proposta previa
reduzir esse valor, não só que todo mundo contribua com a crise, mas também que ninguém ganhe acima do teto, né? A gente é contra alguém que ganhe acima do teto, e mais ainda nesse momento de coronavírus. Então, por mais que o STF entenda que alguns benefícios podem passar do teto, a gente queria que, pelo menos para esse período de crise, eles não recebessem acima do teto, porque qual é o nosso pensamento? Não é uma questão de... E aí, mas agora a gente está indo contra o servidor, entre aspas, né? Não é contra o servidor. Se a iniciativa privada, se o trabalhador, o informal, o autônomo está tendo prejuízo agora nesse momento e está contribuindo, faz sentido a gente continuar recebendo nosso salário em dia, como ninguém outro está recebendo? Não faz. Então essa era a nossa proposta também, né? E Isso a gente tem uma outra proposta. É importante dizer, Ganime, que isso inclui o seu salário também, né? Que você não está pensando só no dos outros e esquecendo no seu, mas que quando você defende essa proposta para acabar com privilégios, para redução salarial, você se inclui nessa proposta, né? É isso aí. A gente incluiu os políticos, deputados, presidente, juízes, ministros, todo mundo está nessa proposta, tá? Só para até esclarecer aqui mais um ponto, né? Eu gosto de responder aqui quem critica também. O Charles Cardoso aqui, está dizendo, a gente traiu, eu traí a nação. Charles, não traí ninguém, pelo contrário. Só para você entender uma coisa, tá? O governo está ajudando as empresas. Eu não entendo o seguinte, quem sempre critica o Novo, porque o Novo quer ajudar as empresas, né? O Novo quer ajudar os bancos. A gente aprovou um bando de medida para ajudar banco, para ajudar a empresa, para ajudar todo mundo. Aí na hora que a gente está aprovando uma medida para ajudar os estados que estão na ponta, trabalhando contra o coronavírus, que vão inclusive garantir o salário dos servidores que estão ali, a gente é criticado. E é um dinheiro que é muito menor do que o dinheiro que a gente está destinando para as empresas, para a população de maneira geral. Então, e é um dinheiro que o governo previu. O governo, inclusive, ele indicou que iria apresentar uma proposta maior do que a gente aprovou, tá? E a União tem como buscar dinheiro, seja buscando através de aumentar o endividamento, que a gente acha que não é o ideal, mas que é o necessário nesse momento, seja através das reservas internacionais. Os estados não têm como, a União tem como. Bom, tem uma outra medida, essa a gente é completamente contra, apesar de terem alguns economistas falando a favor disso, o que eu acho um absurdo, é imprimir moeda. Essa daí eu nem falo, porque é um absurdo imprimir moeda, mas até isso o governo pode. Mas essa aí a gente não vai propor não, porque isso aí vai contra o Brasil. Isso sim seria trair a nação, tá? Liberdade com responsabilidade, né, Ganime? Isso aí. E, Ganime, a gente já está quase um mês nessa quarentena. Que lições que você acha que podem ser tiradas desse período e para onde você acredita que a gente está caminhando? Olha, eu acho que a gente está aprendendo que a sociedade tem que ser mais unida, todo mundo tem que participar das ações. O Estado está tendo um papel fundamental nesse momento, porque a economia está parada. O Estado decidiu, por uma razão que alguns acham que é acertada e alguns acham que é errada, fechar tudo e interromper a economia. No momento em que a economia ela está interrompida, não tem como a gente aceitar que a economia vai resolver os problemas por conta própria, porque ela está parada. Então o Estado tem que intervir, como ele está fazendo agora. Porém, a gente está vendo também que isso não é o suficiente. E todo mundo está tendo que contribuir. Seja o indivíduo, cada um de nós, nas medidas indiretas, individuais, na verdade, né, para evitar contagiar o próximo, que o coronavírus atinja a população que mais sofre com o vírus, os idosos, quem tem alguma doença. Então, cada um de nós, eu acho que isso, a sociedade entendeu, né, que tem que lavar muitas mãos, passar álcool em gel, usar máscara, evitar aglomerações.
tudo isso é um papel social muito importante de cada indivíduo. Mas, além disso, você está vendo aí várias ações de solidariedade, seja a população ou empresas que estão ajudando, né, o pessoal que é mais carente, que não tem como botar dinheiro em casa, seja aqueles que estão doando dinheiro, que estão ajudando no combate ao coronavírus, tem gente imprimindo máscara, o equipamento nas impressoras 3D, tem pessoal que tá doando equipamento, tem muita gente ajudando todo mundo, e empresas que estão sendo também responsáveis, mantendo salários durante os meses que podem manter, mesmo sem atividade, pagando os trabalhadores, né, próprios indivíduos, né, mantendo salário, às vezes, de alguém que a população, que algum prestador de serviço, né, autônomo que trabalha para ele. Tudo isso mostra que a população está entendendo seu papel social. E eu acho que isso é algo que vai ficar. Acho que a gente vai sair dessa crise muito mais forte como nação, muito mais forte como sociedade, e que a gente vai entender que a sociedade precisa se unir. E um outro lado, o lado da política também, Rafane. A gente vê hoje na votação na Câmara menos ideologia e mais pragmatismo. As pessoas estão entendendo, olha, não dá mais para ficar na discussão teórica, não dá mais para a gente ficar discutindo coisa de forma é, interminável, porque a população tem pressa. A crise está aí, não dá para esperar 1, 2, 3 meses, nem uma semana, às vezes, para votar um texto. E a política está entendendo isso, e a gente está votando muito mais coisa por acordo, muito mais coisa sem obstrução. Ontem foi uma exceção, que era um tema mais amplo, era um tema, inclusive, que fugia um pouco do momento atual da crise, mas era muito importante ser aprovado, e que a oposição obstruiu muito. Mas quando você olha, tudo que foi aprovado nesse último mês foi de forma muito mais célere, muito mais responsável do que a gente vinha votando as coisas e discutindo as coisas no último ano. É bacana você falar isso, porque eu tinha até uma pergunta a respeito disso. Que a gente está observando nesse processo de crise é a superação dessas divergências, as ideologias, né, sendo colocadas de lado. Eu sempre defendi isso, eu sempre defendi aquilo, em prol do bem comum. Porque a gente sabe que qualquer coisa que for feita ali na Câmara, a gente está lidando com vidas das pessoas. Quando as pessoas falam do PLP 149, a gente esquece que quem vai atender a gente na emergência, se alguém pega um coronavírus, Deus nos livre, ali na ponta, é o hospital municipal, é o hospital do estado, né? Então, a gente tem visto muito isso na Câmara. Como é que está sendo esse processo, Ganime, de deixar as divergências de lado, os discursos para militar ou para mitar, né, dentro do Congresso? A gente tem percebido isso cada vez mais, que as pessoas usam menos esses discursos para ficar conversando só com base, e estão usando o discurso, usando o processo para o benefício da maioria, do todo da população, para salvar vidas. Como é que está sendo esse processo? Eu acho que algumas pessoas são legitimamente responsáveis, entenderam que o momento não é de usar isso para fazer política ou politicagem. E algumas pessoas entenderam que se fizessem isso, iriam apanhar. Então, acho que tem os dois tipos de políticos. Tá? Alguns que deixaram de fazer isso porque realmente falaram, não, é hora de união, é hora de aprovar as coisas importantes, vamos parar de usar esse momento político. E alguns falaram, não, eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso, eu vou ser criticado, então eu não vou fazer. Seja qual for a motivação, o importante é que as pessoas entenderam que era o momento de fazer esse tipo de tomar esse tipo de postura e votar as coisas de forma responsável. E mesmo que haja divergência, às vezes, na votação, uma coisa é você votar contra ou tentar mudar o texto, melhorar o texto, tudo mais. Outra coisa é a obstrução, que só leva a atrasar a votação e não leva à melhoria do texto. Isso também é outra coisa muito importante, que muitas vezes se obstrui só para marcar a posição. Isso também diminuiu muito, porque mesmo agora quem é contra está votando contra, mas sem obstruir. Porque entendeu o seguinte, olha, se eu ficar obstruindo, por mais que esse projeto seja ruim, no meu ponto de vista, mas eu vou deixar de votar outros projetos importantes agora na crise,
por conta da minha obstrução. Então, isso está sendo algo também que está melhorando muito. E o modelo virtual também está ajudando as pessoas a serem mais ágeis também no processo, né? Aumentou a E é algo que também produtividade? acho que aumentou a produtividade. Só tem que tomar cuidado. Por enquanto, acho que a produtividade está positiva. Mas produtividade também, para votar coisa ruim, não é bom, né? Então, esse índice tem que tomar cuidado também. Porque gente motivada e eficiente com ideias ruins é ainda mais perigoso do que gente motivada e não eficiente com ideias ruins, né? Então é bom também ter esse cuidado também. Você acha que o plenário virtual, ele vai... A gente sabe que a Câmara precisava de inovação já há um bom tempo, né? E inovação é um tema pelo qual eu sei que você é apaixonado. Você acha que esse processo plenário virtual, que essa mudança nos processos ali dentro, ela vai ser permanente? Vai ficar algum resquício para depois dessa crise? Algum aprendizado, algo que a gente possa continuar utilizando? Acho que muita coisa fica, não tudo. Eu acho que, por exemplo, já de cara, a gente sempre teve que assinar manualmente vários projetos, teve que assinar, né, no papel o a projetos de outros deputados, PEC, emendas e tudo mais. Agora a gente já está fazendo isso de forma virtual. Até essa semana está por e-mail, mas já está começando a entrar em vigor um sistema na Câmara que permite fazer isso de forma eletrônica. Era um absurdo o que acontecia na Câmara. A gente tinha uma quantidade de pessoas ali, trabalhando ali, só para ficar pegando assinatura de deputado, né? Então, isso vai ficar, acho que não volta atrás, né? Claro, quem quiser continuar pegando manualmente para poder argumentar, explicar o projeto, eu acho que pode ser feito. Mas eu acho que você vai facilitar muito esse processo, e fora da questão ambiental, né? De você não ter que ficar imprimindo toneladas de papéis. Só para você ver, Rafael, você que conhece ali a Câmara, mas para quem não está, quem está assistindo a gente que nunca foi, ficava na porta do plenário uma tonelada de papel dos projetos de lei que a gente estava votando impresso ali, e que você, na verdade, a maioria nem pegava aquilo ali, mas eles eram obrigados a imprimir todas as vezes. A quantidade de papel jogado fora é absurdo. Então é muita coisa que, nesse sentido, vai melhorar. Tinha gente que trabalhava só para ficar fazendo o cara crachá em assinatura. Lendo a assinatura, está conferindo. Aí, às vezes, a assinatura que você assina correndo dava errada, tinha que coletar tudo de novo. Acho que isso fica, não volta atrás. A questão do plenário virtual, o que eu acho que poderia ficar? Mas isso eu não sei se vai ser mantido. Tem texto, tem tema, como o tema de ontem, como o PLP 149, como a PEC do orçamento de guerra, que são temas muito complexos, muito densos, que eu acho que o ideal seria discutir isso no plenário. Não estou falando agora no momento de pandemia, mas no futuro. Agora, tem texto que é muito simples, que tem acordo, que o texto é consensual, que a votação é quase que simbólica, quando não é simbólica de fato. Esse a gente poderia fazer na modalidade virtual. Com isso, você ia ser muito mais eficiente. E eu até defendo o seguinte, eu sempre defendi uma proposta minha, que era, ao invés de a gente trabalhar no plenário, terça, quarta e quinta, que a gente fizesse de segunda a sexta uma semana, e na outra semana, ou a cada 2 semanas, não importa a frequência, a gente não viesse para Brasília. Iria economizar muito de passagem, estadia, muita coisa seria economizado com isso. Porque quando a gente está no nosso estado, isso é bom deixar claro para quem está assistindo a gente está trabalhando muito também, né? É nosso papel representar a população. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo no nosso estado para trazer o problema aqui para a Câmara. Então, não é ficar em casa de folga e tudo mais. É você funcionar em uma outra modalidade. Em vez de vir toda semana, gastar milhões de passagens de avião, você viria com menos frequência, mas cada vez que viesse, trabalhasse mais no plenário. Mas agora eu estou pensando em outra alternativa. Essa semana, se a gente não viesse, ao invés de não ter sessão, seria para votar esses temas mais simples. Você votaria de forma virtual. E a outra semana, votaria os temas mais complexos de forma presencial. Então, acho que dá para chegar num meio termo depois de permitir algumas votações de forma virtual
já tem a tecnologia, a gente já está se acostumando com ela, e algumas coisas mais densas, mais polêmicas, ser ali no plenário da Câmara, como de costume. E é importante até porque o pessoal está falando aqui nas perguntas para diminuir o custo do legislativo, né? Que o legislativo hoje é muito caro. Exatamente, exatamente. E não faz sentido, né? A gente defende uma redução de número de assessores, né, da verba de gabinete, da cota parlamentar, tudo isso é importante, né? A gente acha que não dá mais, eu acho que talvez em 2000 em 1900 e alguma coisa, fizesse sentido o parlamentar ter muitos assessores. Mas hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, né, inclusive com uma visão de que o parlamentar não é Deus, como muitos achavam, que não é algo que tem que ter mordomias e tudo mais. É um servidor público, uma pessoa que está aqui para prestar serviço para a população, tem que ter sim assessor, né, os assessores são importantes, tem um nível de assessoria, dá até para discutir, por exemplo. Eu sou de um estado, Rio de Janeiro, que apesar da cidade do Rio ser muito grande, o estado é pequeno, são só 92 cidades. Então eu tenho uma pessoa, né, o Renato, que é meu assessor, que fica no Rio trabalhando para todos os dias, indo em cidades, entendendo os problemas, visitando entidades e tudo mais. Talvez num estado como Minas Gerais, ou Rio Grande do Sul, estados de São Paulo, que tem muito mais cidades, um tamanho muito maior, em vez de ter um, precisa ter dois, três, quatro. Então não dá para entrar no detalhe de que cada um precisa, mas não dá para ter 25, não faz sentido, né? Esse é o ponto, né? E é isso que a gente propõe, que seja uma coisa mais racional e mais alinhada com os novos tempos, não só de ajuste fiscal, mas também de modernidade, né? Mais eficiente, né? A gente precisa disso. Exatamente. Exatamente. E Ganime, uma das pautas do Novo sempre foi a questão da desburocratização. A gente volta aqui numa das perguntas que fizeram. A MP que foi aprovada ontem, a 905, ela trata, né, muito desse processo de desburocratização para poder gerar novas vagas de emprego. E nesse momento de crise, a gente nunca percebeu tão necessário essa questão da desburocratização no Brasil. A gente sabe que tem vários processos que poderiam ter sido agilizados, vários processos que poderiam já ser uma realidade para a gente, mas que são um entrave por causa da desburocratização. Por exemplo, em tempos de crise, A as burocracia, pessoas né? têm que ficar se aglomerando em cartório. Se tudo fosse virtual, se a gente desburocratizasse esses processos, seria mais acessível. O que a gente ainda consegue desburocratizar nessa crise e o que você acha que fica para frente? A gente sabe que muitos dos projetos que estão sendo aprovados agora, eles têm uma duração limitada, né, enquanto durar a pandemia, mas eu acho que é importante a gente desburocratizar para isso ser ad eternum aí para o Brasil evoluir. Isso, exatamente. Tem muita coisa, Rafânia. Eu já falei de algumas até aqui no início, né? Questão lá da importação de medicamentos e tudo mais, que já é uma medida de burocratização, questão das receitas médicas e tal. Mas, por exemplo, tem um projeto aí de autoria do Marcel Van Hatten, eu sou até coautor com ele, é que trata as atividades de saúde, né, as empresas ligadas às atividades de saúde, como atividades de baixo risco. Por quê? Quem lembra que a gente aprovou na medida provisória da AMP da Liberdade Econômica, né, que era a medida provisória que tentava agilizar e facilitar, entre outras coisas, a abertura de empresa. E aí, quando a atividade era de baixo risco, mudava a lógica de que você precisava apresentar um bando de coisa para poder abrir, mas sim considerava que essa atividade era de baixo risco, então você podia abrir a empresa com muito mais facilidade. Para esse momento de crise, a gente está propondo que as empresas que prestam serviço na área de saúde, qualquer que seja o serviço, né, claro, tem algumas específicas que envolvem, de fato, atividades de risco, não, mas incluiria essas atividades, até porque tem que pensar o seguinte, o que tem mais risco agora? É a empresa funcionar ou ela deixar de funcionar e mais gente morrer por conta do coronavírus? E é essa a lógica, né? Tentar colocar as atividades de baixo risco e com isso a abertura de empresa, que já deveria ser muito mais fácil no Brasil, pelo menos para essas da área de saúde, seriam muito mais
facilitadas, né? Essa é uma das medidas que a gente está propondo, né? Então, tem também a questão de você estar, e aí não é tanto de burocratização, mas tem uma medida aí para botar mais dinheiro na praça, né? Para a população ter mais dinheiro, um projeto do Vinícius Poit, que é a questão do FGTS, né? A gente poder liberar, o governo já liberou aí R$ 1.000 e tantos, R$ 1.045, para o Isso. pessoal poder sacar o FGTS, mas a gente acha que isso é pouco. Inclusive, é um projeto que a gente apresentou antes, para a população poder ir lá e pegar o dinheiro que vai ser usado agora, né? É um dinheiro que é do trabalhador, é um empréstimo compulsório do trabalhador para o governo e que ele está ali parado. Claro que a gente acha que o trabalhador tem que poupar, para caso ele fique sem emprego e tudo mais, mas a gente acha que isso tem que ser feito através da conscientização, não através de uma obrigação imposta para o governo. Mas sem entrar no mérito do FGTS, a gente acha o seguinte, tudo bem, pô, o cara vai precisar disso no futuro, mas agora ele está precisando, para botar dinheiro em casa, para botar comida na mesa, né? Então a gente acha que é um projeto que era muito importante a gente aprovar para poder ter mais dinheiro circulando nesse momento de crise, né? Que as pessoas estão faltando dinheiro. Tem um projeto até do Pelo PT menos que a gente está. aumentar esse valor, né? Exato. Tem um projeto até do PT que a gente estava apoiando também, né? A questão do revalida para os médicos, né? A questão de você poder revalidar os, é, os diplomas dos brasileiros que fizeram curso de medicina fora do Brasil, né, da gente poder fazer isso de forma mais célere agora, quem está precisando. Né? Então, por mais que a gente precisa fazer uma prova, precisa que o médico ele passe por uma prova, porque tem cursos fora do Brasil que talvez não sejam tão bons. Né? Mas, poxa, será que agora, nesse momento de crise, não seria válido a gente flexibilizar um pouco isso para ter mais gente disponível ajudando na frente? E aí, é claro, os próprios hospitais, os próprios entidades de saúde vão entender, pô, esse aqui talvez não esteja pronto para estar ali no centro cirúrgico, mas para fazer um primeiro atendimento, para ajudar no primeiro atendimento, talvez possa, aliviando, botando que os médicos, né, formados aqui, com talvez uma garantia maior da qualificação, trabalhem nos casos mais críticos. Né? Então, tem muita coisa que pode ser aprovada aí para melhorar essa questão. E tem aí também a questão do governo, aí pensando mais para frente, né, o que a gente pode fazer já para melhorar a vida das pessoas. Hoje, muita gente está tendo que ir, por exemplo, você falou do cartório, mas teve que fazer fila para regularizar CPF, muita coisa aí que está tendo que fazer presencial, até para poder receber o auxílio emergencial. E a Não gente sei se propõe, aí quero. tem um projeto que é um projeto de vários deputados, né, dentro do Novo, eu sou coautor, o Vitru é coautor, né, eu acho que o Poit também é, o Vitru é quem está encabeçando isso dentro do Novo, que é do governo digital, né, o governo GovTech, né, que facilitaria muito justamente essa transferência de vários serviços que hoje têm que ser feitos de forma presencial para uma forma online, uma forma digital, que nesse momento de crise é mais importante ainda, porque evita que a pessoa tenha que se deslocar, e ele também é um projeto de inclusão. Inclusão porque a pessoa que mora, tem que pensar que muitos serviços do governo são concentrados na capital dos Uhum. estados, e às vezes no centro da cidade. Aí você pensa, o cara que mora em outras cidades, em outros bairros, longe de casa, o cara trabalha e tudo mais, às vezes ele tem que perder um dia de trabalho para se deslocar, para ir, para resolver um problema do governo. Agora é pior ainda, porque está impossível de se deslocar, muita coisa está fechada, mas mesmo sem crise, você está incluindo várias pessoas que não têm acesso hoje aos serviços do governo, digitalizando esses serviços através do governo digital. Então, são várias medidas aí nesse sentido que são muito importantes. E é algo que a gente já estava pensando muito antes da crise, né? Muito antes, exatamente. E que Sem falar da agora reforma seria tributária, fundamental. né, Fânia? E a reforma tributária, que é uma das. O sistema tributário brasileiro é uma das maiores burocracias que a gente tem. Verdade. Ganime, a gente tem aqui mais 5 minutinhos. Você quer falar um pouquinho da MP 905 que perguntaram aqui no início para gente? Bom ponto.
MP 905, que também foi chamado de contrato de trabalho verde-amarelo, carteira verde-amarela, foram vários nomes que foram dados, foi aprovada ontem na Câmara, medida muito importante que visava, o seu início foi antes da crise, para trazer os jovens, principalmente aqueles que estavam buscando o primeiro emprego, para o mercado de trabalho. Então, ele garantiu uma flexibilidade em várias regras, mas em especial também na carga, no peso da folha de pagamento para as empresas, para esse tipo de jovem, mas garantindo que as empresas não iriam demitir outros para colocarem os jovens. Isso é importante também. Né? Só Não vale era para novas vagas, né? novas vagas, não era para substituir alguém empregado por um jovem desempregado, mas era para fazer com que tivesse estímulo para que o cara que não tem experiência profissional seja contratado. E também para aqueles que têm mais de 55 anos, estão mais de 12 meses desempregados, que também é uma outra faixa da população que não tem facilidade de arranjar emprego, seja empregado. O texto da MP era muito bom. O texto que saiu da comissão na Câmara, comissão mista, na verdade, ficou muito bom também, né? Até o relator fez um trabalho muito bom. E a gente queria que esse texto fosse aprovado. Infelizmente, para votar, o relator, entre a comissão e ontem, teve que aceitar várias modificações para conseguir aprovar o texto. E piorou bastante a lei, né, a medida provisória, fazendo com que ela não tenha o mesmo ímpeto para garantir mais emprego que tinha a medida provisória original ou o PLV, que é o projeto que sai da comissão. Por isso até que a gente votou não, para tentar fazer com que o PLV fosse votado. Mas a gente era a favor da medida, a gente queria que votasse a melhor medida, que era a medida original. Em momento algum, a gente não estava votando contra a medida provisória, a gente estava votando contra aquele texto, para que aquele texto fosse derrotado e voltasse o texto anterior, que era um texto muito melhor. Mas, e também tem outro ponto ali, que a medida provisória ela melhorou quase tudo. Tinha uma coisa que ela estava piorando, que o objetivo era melhorar, mas estava piorando, que era o aumento da multa para quem fosse demitido por justa causa. Primeiro está criando uma multa por justa causa, que é uma aberração, mas era um dos problemas dessa medida. Estava aumentando aqueles que eram de acordo de 20% para 30%. Mas esse, felizmente, teve um destaque, né, da Joyce Haussmann, que voltou para o que era o texto original da medida provisória. Com isso, a gente conseguiu resolver. Tentamos melhorar também outro ponto da contribuição do FGTS, mas nosso destaque foi derrotado, não conseguimos melhorar. Mas, no final das contas, foi muito positivo. E a gente que quer gerar emprego, votou a favor. Por incrível que pareça, aqueles que dizem defender o trabalhador votaram contra essa medida provisória. Prioridades, né, nesse momento. Ganime, faltando Exatamente. 1 minuto aqui, 50 segundos, vamos fazer um exercício de futurologia. O que você julga ser importante? O que você acha que vai ser pautado aí nas próximas semanas no combate à crise? Bom, acho que a gente vai pautar aí algumas medidas de austeridade, tem medidas ainda também ligadas a auxílios, inclusive deve botar amanhã uma que muda o auxílio emergencial. É um Amplia, projeto né? que amplia, é um projeto que veio do Senado. Ele tem uma parte muito boa, que algumas categorias não foram contempladas no auxílio emergencial e que vai ampliar isso. E o governo disse que tem fôlego para fazer isso. E são categorias que, inclusive, me procuraram, falando, pô, a gente ficou de fora. Porém, ele tem uma parte muito ruim que geraria um impacto fiscal muito ruim. Então, a gente tem que tentar melhorar o projeto para amanhã, para a gente votar a parte boa e tirar a parte ruim. Né? E aí a gente tem que ver ainda a pauta e as medidas provisórias. A gente deve votar, acho que semana que vem, muitas medidas provisórias que já estão aí para caducar e a gente precisa aprovar, senão elas perdem vigor e vão impactar de forma negativa a economia e o Brasil. Bacana, Ganime. Obrigada por ter destinado um pouquinho do seu tempo aqui para gente. Eu sei que daqui a pouquinho você tem reunião de líderes, você tem reunião de bancada, você tem que fazer os processos estratégicos para a votação de amanhã. Obrigada a Isso aí. você. Um abraço, bom trabalho aí. Obrigado, Afânia. Foi um prazer. Um abraço para todo mundo aqui. E vamos continuar trabalhando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, essa foi a live